15 frutas incríveis para chupar açúcar do seu sangue. Então, hoje nós vamos falar sobre 15 frutas excelentes para diabéticos e, além disso, eu também vou te falar 8 frutas que o diabético deve evitar, principalmente em grandes quantidades. Então, basicamente, nós vamos falar sobre frutas que devem ser consumidas e frutas que devem ser evitadas, porque a alimentação e nessa alimentação nós vamos incluir as frutas. É uma forma de prevenir, de tratar e também de reverter o diabetes sem médicos, sem exames e sem remédios. Então, o seu diabetes tipo 2 provavelmente está diretamente relacionado à sua alimentação, ao seu nível de atividade física, ao seu estilo de vida como um todo. Por isso, a partir do momento que você atuar combatendo a origem do seu problema, você vai ter também a resolução desse problema, ok? Então, o diabetes é uma doença que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil são 40 milhões de diabéticos, 13 milhões de, 40 milhões de pré-diabéticos, 13 milhões de diabéticos, e 1 a cada 4 pré-diabéticos se tornam diabéticos. Então é uma doença muito comum que exige muita atenção, mas que ela pode ser contornada de acordo com as suas escolhas do dia a dia, ok? Então fala aqui rapidinho do diabetes tipo 2, pessoal, que o diabetes tipo 2, ele é uma doença mais comum do que o diabetes tipo 1, ok? Então o diabetes tipo 2, ele ele é responsável por cerca de 90% dos casos de diabetes, ok? Então aqui no Brasil são 12 milhões de diabéticos do tipo 2. Então, essa doença, ela geralmente é causada pela resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Resistência à insulina é quando as nossas células elas não respondem da forma adequada à insulina. Então, um dos papéis da insulina, que é um hormônio, é justamente estimular as suas células a fazerem o quê? A captarem o excesso de glicose, de açúcar, que está correndo no sangue. Então, a partir do momento que as suas células estão resistentes a esse estímulo, elas fazem com que elas deixam o sangue, o açúcar se acumular no sangue. Isso vai gerar a hiperglicemia, os níveis elevados de açúcar no sangue, que geram diversos problemas relacionados ao diabetes. Então, o diabetes tipo 2 geralmente é diagnosticado em adultos, mas ele é possível de ser diagnosticado em todas as idades e tem relação direta com sobrepeso, obesidade, sedentarismo, alimentação. Por isso que o estilo de vida é muito importante na prevenção e no tratamento dessa doença. Para se ter uma ideia, a obesidade é o principal fator de risco ambiental do diabetes. E no passado, quando as pessoas não eram tão obesas assim, a gente só via diabetes em quem era mais velho. Agora, como os hábitos alimentares pioraram, como o nível de atividade física diminuiu, nós também observamos diabetes tipo 2 em pacientes cada vez mais jovens, pessoal. Então, olha, vamos lá. Primeira fruta que é boa para o diabético é a maçã, tá? Por quê? A maçã ela é rica em pectina, que é uma fibra solúvel que cria uma espécie de gel no nosso trato digestivo. E esse gel retarda a absorção do açúcar e ajuda a evitar picos repentinos nos níveis de açúcar após as refeições. Então, uma das maiores preocupações do diabético é manter os níveis de açúcar estáveis, para que não tenha muito hiperglicemia, com hipoglicemia, com hiperglicemia, com hipoglicemia, porque isso não é bom. Então, a maçã ela tem um baixo índice glicêmico, ou seja, os carboidratos presentes nela são digeridos e absorvidos mais lentamente, gerando um aumento gradual nos níveis de açúcar no sangue, em comparação com outros alimentos de maior índice glicêmico. Então, a maçã ela contribui para manter os níveis de açúcar estáveis. Mais do que isso, ela também tem antioxidantes e fitoquímicos, como a vitamina C,
como a quercetina e outros flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias que combatem o dano causado pelo excesso de açúcar no sangue e que também está associado à piora e também a complicações do diabetes. A maçã também contribui para regular o metabolismo, então ela protege o seu corpo da resistência à insulínica, contribuindo para prevenir também o diabetes tipo 2. E sempre preferir a maçã in natura, não a maçã em calda, não a maçã em conserva, não o suco de maçã, mas sim a maçã in natura com a casca e tudo, tá bom? Então essa é a nossa primeira fruta. Segunda fruta é a pera. E a pera é boa para o diabetes pelo mesmo motivo da maçã, então não vou perder aqui o seu tempo explicando exatamente a mesma coisa. Então tudo que eu falei da maçã se aplica para a pera. 13ª fruta. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, aperta esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Dr. João, que só cresce. E eu peço a inscrição porque apenas 10% das nossas visualizações são de inscritos, os outros 90% são de pessoas que ainda não estão inscritas. Então, é a primeira vez que você está aqui? Ou você já me acompanha há mais tempo? Diz para mim no chat, diz para mim aí nos comentários se você é novato ou novata ou se você é das antigas. Me conta aí que eu quero saber melhor e caso você seja das antigas ou caso e não esteja inscrito, ou caso seja novato, caso tenha caído de paraquedas aqui nessa nossa live da manhã de sábado, inscreva-se aqui agora, aperta esse botãozinho de se inscrever e vem ser feliz. Nossa próxima pera é a fruta. Nossa próxima pera é a fruta, é ótimo, né? Nossa próxima fruta é o pêssego, que, assim como a maçã, também tem pectina, tem um baixo índice glicêmico e é pouco calórico. Além do pêssego, a cereja, baixo índice glicêmico, tem substâncias chamadas antocianinas, que são antioxidantes responsáveis pela coloração avermelhada ou roxa dessas frutas. E por que eles são interessantes? Porque essas antocianinas reduzem a inflamação e reduzem o estresse oxidativo, que são fatores presentes no diabetes. Então, essas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, elas contribuem para prevenir complicações do diabetes, como as doenças cardiovasculares. A cereja melhora a sensibilidade à insulina, tem fibras, o que retarda a absorção dos carboidratos e é pouco calórica. A acerola também é uma excelente opção, porque é rica em flavonoides, carotenoides, vitamina C, tem fibras, é pouco calórico, tem o baixo índice glicêmico, da mesma forma que o limão. Fibras, baixo índice glicêmico, anti-inflamatório, antioxidante, hesperidina, que é muito bom para quem tem problema de circulação, diosmina, muito bom para quem tem problema de circulação, vitamina C. E o interessante do limão é que ele tem um impacto no controle do peso, porque o sabor cítrico pode reduzir o desejo por doces, facilitando a manutenção ou obtenção de um peso saudável. Outra fruta muito interessante para o diabético, que eu não tenho mais aqui comigo porque eu comi ontem, é o abacate. O abacate ele tem pouquíssimo açúcar e ele é rico em gorduras boas, gorduras monoinsaturadas, como o ácido oleico, que é uma das gorduras que compõe o grupo das gorduras do ômega 3. Então, essas gorduras saudáveis melhoram a sensibilidade à insulina, reduzem os níveis de açúcar no sangue. O abacate, além das gorduras boas, é rico em fibras, que contribuem para dar saciedade, para controlar pressão alta, para reduzir a absorção de carboidratos. E o abacate, ele, baixo teor de carboidratos, alto teor de fibras. Essa é uma combinação muito boa para o diabético. E ele também tem antioxidantes, como a vitamina E, tem nutrientes essenciais, como a vitamina K, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B, e é capaz de melhorar os níveis de colesterol também. Que a gente tem que tomar cuidado com o abacate é porque ele é muito calórico. Então, a quantidade é importante ficar atento. Outras frutas que são boas para os diabéticos por motivos muito similares aos que eu acabei de falar, para a gente fechar as 15 frutas. Morango, mirtilos, kiwi, coco,
melancia, laranja, ameixa e framboesa, tá bom? Mas, pessoal, é importante que essas frutas sejam consumidas in natura, tá? Se for a ameixa seca, por exemplo, isso vai concentrar muito carboidrato. Se for o doce de coco, por exemplo, não é bom, né? A cocada. Não é a mesma coisa de você consumir o coco in natura, tá? Então, essas são as 15 frutas que você deve consumir. Agora eu vou falar as 8 frutas que você deve evitar. Rapidinho. Mas antes me conta aí, qual é a sua fruta preferida? De que parte do mundo você está me assistindo agora? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e também, ó, curte esse vídeo aqui. Se você ainda não curtiu, vamos fazer essa mensagem viralizar. Quanto mais gente souber quais são as frutas boas para a diabetes e as frutas ruins para o diabetes, mais saúde nós vamos ter, né? Então, curta esse vídeo, deixe seu gostei, deixe seu joinha, para a gente fazer essa mensagem viralizar. Então vamos colocar a meta aqui de 5.000 curtidas nesse vídeo, 5.000 gosteis, para ter certeza que 5.000 pessoas souberam quais são as frutas boas e as frutas más para a diabetes. Quais são as frutas que o diabético deve evitar? E pessoal, não é aquilo, nunca mais vou comer. Não, não é isso. É só para evitar, para não comer todos os dias, para comer só um pouquinho, para que não seja a regra, e sim a exceção. E é aquilo, se você tem diabetes tipo 2, mas mudou sua alimentação, começou a fazer atividade física, melhorou seu estilo de vida, você possivelmente pode abandonar os medicamentos para o diabetes. Então, qual é o problema de você consumir com moderação uma fruta que não é tão boa assim para quem tem diabetes? Porque, em tese, você reverteu a doença. Isso é possível. Isso é possível. Volta e meia, o pessoal vem aqui no chat, vem nos comentários e conta. Poxa, doutor João, depois de fazer isso, assim assado, depois de fazer aquilo que você falou, eu não estou mais tomando remédio para o diabetes, porque o açúcar no meu sangue normalizou, a minha glicada normalizou, minha glicemia em jejum também normalizou, porque eu mudei os meus hábitos. Então, se você reverter o diabetes, você não tem mais diabetes. E aí você pode viver uma vida normal. É claro que tomando cuidado. Porque se você voltar a fazer o que fazia antes, você vai desenvolver o diabetes de novo. É batata, ok? Então, ó, quais são as frutas que devem ser evitadas? Primeiro, bananas muito maduras. Concentra muito açúcar, tá? Porque a banana verde, que tem uma substância chamada amido resistente, que é muito boa para o diabético, que é boa para a prevenção do câncer, com o amadurecimento da banana, esse amido resistente vai se tornando em açúcar, em frutose, ok? Então, bananas muito maduras devem ser evitadas. Manga também tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Uva passa, porque é a uva seca, né, com os carboidratos concentrados ali, o açúcar concentrado, e é muito fácil você comer 30 uva passas, 40 uva passas. É difícil você comer 30 uvas in natura, 40 uvas in natura. Agora, uva passa, você bota 5 de uma vez só na boca. Evitar também caqui, figos, que são muito doces, tâmara, muito doce também, e óbvio, né, frutas secas açucaradas, as frutas cristalizadas e as frutas em caldas, frutas em conserva, os doces de frutas, isso aí a gente também deve evitar, da mesma forma que o suco para quem é diabético também não é interessante. Tá bom, pessoal? O suco de limão, ok, mas o de laranja ou de uva, para o diabético, não é tão interessante assim, ok? Olha, o que eu falei aqui? Que o estilo de vida ele está diretamente relacionado ao surgimento do diabetes tipo 2. E quando uma pessoa come mal, faz atividade física, faz pouca atividade física, quando a pessoa é sedentária, quando ela dorme mal, quando ela se estressa por qualquer coisa, quando ela é muito ansiosa, tudo isso contribui para o surgimento do diabetes tipo 2. A partir do momento que a pessoa age nessas causas, nesses fatores que estão originando o diabetes tipo 2, se a gente corta o mal pela raiz, o mal vai sumir e as consequências desse mal também vão sumir. Então, olha, se você tem diabetes tipo 2 e começar a se alimentar bem, a comer bastante proteína, a não comer carboidratos refinados, a evitar o açúcar. Quando você, diabético tipo 2, começar a fazer atividade física, a sua doença vai melhorar. Você vai poder, quem sabe, não precisar mais tomar remédio, tá?
Então, os nossos músculos, por exemplo, eles são ávidos por glicose, por açúcar. Quanto mais músculo você tiver, mais açúcar do seu sangue essas células musculares vão captar. E quanto mais açúcar do seu sangue a célula conseguir captar, menos açúcar vai estar na sua corrente sanguínea. Então, se você for musculosão e fizer lá o exame, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, vai estar normal, vai estar nos níveis adequados. Por quê? Você tem tanta célula muscular, seus músculos estão tão desenvolvidos que eles estão comendo toda a glicose, tá bom? Então, você fazer músculos, formar músculos é muito importante no tratamento do diabetes tipo 2, tá bom? Se você quiser ter o guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, cientificamente comprovado, feito com base em milhares de estudos que envolveram milhões de pessoas, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos, além de te ajudar a prevenir doenças como infarto, derrame, o câncer, também vão te ajudar a tratar e reverter outras doenças, como pressão alta, colesterol alto, ansiedade, insônia e o diabetes, que é o nosso tema de hoje. Então, se você tiver um estilo de vida saudável, se você ler o livro, seguir as orientações, é possível, sim, que você não precise mais tomar os remédios para o diabetes. Não estou falando para você parar de tomar remédio, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se você exclui a causa da sua diabetes, tipo 2, que geralmente são seus hábitos ruins, então se você não tem mais hábitos ruins, se você no lugar dos hábitos ruins colocou hábitos bons, você não tem mais a origem do incêndio, a origem do problema. Você tem agora a solução do problema. Então, uma vez você trocando o problema pela solução do problema, esse problema não vai existir mais, ele será solucionado. E é muito possível, sim, que você, lendo o livro, colocando em prática o que está escrito, seguindo a risca, sendo disciplinado, não pisando fora da faixa, não dando mole, não papando bosca, é possível, sim, que você reverta o seu diabetes tipo 2. E não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu baseado nos pacientes que eu atendi, baseado nos pacientes que eu vi sendo atendidos. Não. Isso é estudo científico. Ciência, pessoal, tá bom? Para você ter uma ideia, tem estudo comparando metformina com atividade física, e a atividade física foi superior à metformina no tratamento do diabetes. Então, o estilo de vida, ele pode sim ser tratamento pro diabetes e mais do que isso, ele é a chave para a reversão do diabetes tipo 2, ok? Então, se você quiser ter acesso ao meu livro, é muito simples, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Se você estiver me assistindo aqui no chat, eu vou deixar aqui, ó, o link fixado também no chat para você não deixar de adquirir o seu livro, que custa apenas R$ 29,90, com o desconto desse link que está aí na descrição, nos comentários fixados e aqui fixado no chat aqui em cima também. Tá bom, pessoal? Então, não se preocupe também se você não gostar do livro, se você achar que não serve para você, porque eu devolvo o seu dinheiro. Garantia incondicional de satisfação, então não estou correndo risco de, além de precisar fazer o seu reembolso, de ter que pagar uma multa para a plataforma por conta do reembolso, porque é cobrado uma multa do autor, do produtor do livro, do criador do livro, caso haja algum pedido de reembolso. Então eu estou correndo o risco de ter que pagar uma multa se você não gostar do meu livro. E eu só faço isso porque eu sei que você vai gostar, porque eu sei que quando você ler e colocar em prática, a sua vida vai melhorar. E aí você vai me agradecer e se agradecer por ter feito esse pequeno investimento de apenas R$ 29,90 num livro digital, naquilo que você tem de mais valioso e mais importante, que é a sua saúde. Tá bom? Então, olha, não tem motivo para você não adquirir o livro hoje. Clica aqui, se estiver no chat comigo agora, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários. Todos esses links estão com o desconto de R$ 70,00 por R$ 29,90. Tá bom, pessoal? Então clica aí, não tem desculpa para você não adquirir hoje. Dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que vocês acharam desse vídeo onde nós falamos sobre frutas boas para o diabéticos e frutas que não são tão boas assim para o diabéticos, pessoal? Compartilhe esse vídeo aqui também
para a gente ajudar as pessoas. Eu sei que você conhece alguém com diabetes, que está controlando mal o diabetes, a gente conhece os riscos dessa doença, a gente sabe que o diabetes pode deixar cego, que o diabetes pode fazer com que a pessoa perca a capacidade renal, né? Diabetes destrói os rins, é a principal causa de doença renal crônica no mundo. A gente sabe que o diabetes pode tirar a sensibilidade das pernas, e aí a pessoa se machuca, ela não sente dor, aquele machucado vai piorando, infecciona, necrosa, pé diabético. O que tem que fazer? Cortar o pé, amputar. Encontrei uma moça conhecida aqui minha, e ela falou que o marido dela, infelizmente, diabético, teve que amputar a perna. Novo, nem 60 anos. Então, pessoal, por favor, mande esse vídeo para uma pessoa com diabetes, com pré-diabetes, porque esse vídeo aqui vai ajudar, vai fazer bem para ela. Ela vai entender o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, tá bom? Porque muitas vezes o sucesso do tratamento ele está ligado ao conhecimento, à informação. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas precisam fazer, elas não têm ideia do que elas estão fazendo de certo e o que elas estão fazendo de errado. Porque às vezes o médico não tem tempo para conversar, para falar sobre isso, e aí o prejudicado é o paciente, é a saúde da pessoa. Então eu conto com você para você compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Nem que seja com uma pessoa sequer. O ideal é que você compartilhe num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, mas eu sei que às vezes as pessoas têm vergonha ou não gostam de participar de grupo, então mande para alguma pessoa, por favor. Vamos fazer essa mensagem boa, essa mensagem positiva viralizar, e eu conto com você para a gente fazer, para a gente cumprir essa missão juntos, tá bom? Vamos lá ver quem está com a gente aqui no chat, já compartilhou o pessoal. Um abraço para Marli Cândido, Ilza Monteiro, Marilene Dias Martins, Simone, abraço para o meu querido Klaus Valentini. Opa, bom dia para nós, bora chupar o açúcar do sangue com essas dicas que valem mais que toda a riqueza do mundo. Klaus, obrigado aí pelo carinho, meu amigo. Abraço aí para Simone Moura, de Teresina, no Piauí, para Laura Barros Pérez, Karine F., para minha amiga Joaquina Ferreira, que está sempre com a gente, e também para minha amiga Eliane Compagnoni, sempre com a gente aqui também. Minha avó tinha diabetes tipo 2 e viveu até os 93 anos. A alimentação dela era controlada e a glicose não subia muito. Muito bom, por conta do estilo de vida dela. Abraço para Maria Trevisan, Sônia Aparecida de Campos, Maria Helena Baltazar Cardoso. Abraço para Mônica Lucília Amorim de Oliveira. Valeu aí, Marli Cândido, pedindo o pessoal dar o like, ó. Pessoal, deixa o gostei aí, ó. Deixa o joinha se você ainda não deixou o joinha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve também. Vem fazer parte. Não resista mais, você não vai se arrepender. Ativa o sino das notificações para você não perder o ao vivo também, que é aqui que a gente tira dúvida, aqui que a gente conversa, aqui que a gente se conecta, tá bom? Abraço para Maria Alice de Sobral, no Ceará, Mirtes Maria Gutkowski, Ricardo Garofalo das Antigas, abraço para Nina Pimenta e para Alice Torrado, que é a primeira vez que está me acompanhando. Um abraço aí para Alice Torrado, abraço para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, que está lá em Bagé, Rio Grande do Sul, bem gelado por sinal, sozinho, tomando aquele chimarrão e curtindo essa maravilhosa live. Um abençoado sábado a todos nós. Ivan, meu amigo, obrigado aí pela mensagem positiva que você deixa a todos nós aqui que estamos presentes nessa live. Um abraço para todo o povo gaúcho também. Abraço para Ledi Silva. Bom dia, me indique, por favor, um suco para cálcio e colágeno. Estou gastando muito dinheiro com esses suplementos e meu estômago está reclamando. Obrigada. Ledi, você quer saber o que é o melhor para ter colágeno? Sabe o que tem colágeno, Abessa? Vamos lá. O que tem colágeno? Buchada de bode tem colágeno. Mocotó tem colágeno. O que mais que tem colágeno? Torresmo tem colágeno. Peixe tem colágeno, Abessa. Vai na minha. Cálcio, o que tem cálcio? Queijo tem cálcio, leite tem cálcio, espinafre, couve. Isso tem cálcio, tá bom? Então, você pode conseguir o cálcio e o colágeno a partir dos alimentos também, sem problema, ok? Abraço para Sônia Aparecida de Campos, José Brás,
que é novata e já está inscrita. Não é o José Braz, deve ser alguém no perfil do José Braz, mas seja bem-vindo. Bem-vindo aí no caso. Obrigado pela inscrição. Abraço para o José Antônio, Maria Rocha, Domingos Farias, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Abraço para Nilma Reis, para Clarete Sulzbar. Estou na Suíça, sou pré-diabética. Minha fruta favorita é a banana. Clarete, cuidado, hein? Banana muito madura não é bom para o diabético, tá? A banana verde, sim. A banana muito madura, melhor evitar. Abraço para Silvia Fernandes Silva, de Caranaíba, Minas Gerais. Abraço para Ana Maria, do Rio de Janeiro. Para o Délio Batista, de Olinda, Pernambuco. Abraço também para o meu querido Albert Duque, diretamente de Venezuela, da Venezuela. O Klaus está perguntando aqui, essas frutas que estão proibidas podem ser consumidas uma vez por semana ou de 15 em 15 dias? Klaus, mais uma vez, a chave é a moderação. Qual é o problema da pessoa que tem diabetes comer uma manga um dia? Nenhum problema. Agora, se ela come 5 mangas todo dia, aí a gente tem um problema. Meu avô, por exemplo. Meu avô, ele toma remédio para o diabetes, né? E aí, chega um dia e ele chupa 15 laranjas. Qualquer um que chupe 15 laranjas vai ter um aumento muito grande da glicemia. Então é tudo a moderação. Se ele chupasse uma laranjinha só, não ia ter tanto problema. Agora, ele chupa 15. Então é tudo a quantidade, ok? Um abraço para Maria Luísa Gonçalves. Para Maria Lopes. Doutor João, mamão, fruta do conde, goiaba, faz mal? Olha, o mamão e a goiaba, eles são bons para o diabético. A fruta do conde, eu acho que ela é muito doce. Então, talvez ela se encaixe na categoria de frutas que não são tão boas assim para os diabéticos, tá? Abraço para Raquel Viana Oliveira. Tenho diabetes, mas tomo metformina 500mg 3 vezes ao dia. Não está baixando a glicose no sangue. Faço dieta rigorosa, não sei mais o que fazer. Raquel, tá fazendo atividade física? É importante fazer atividade física. Abraço para Wanda de Itaguaí, para Maria Aparecida Paca. Abraço para a Adenilson Rocha, diretamente da Bélgica, para Aparecida Azevedo de Cacoal, Rondônia. Abraço também para a Rita Bonfilioli, para Ilza Monteiro, está dizendo aqui, maravilha, temos médicos diretamente de dentro da nossa casa, obrigada. Deus continue concedendo sabedoria. Ilza, um beijo, obrigado pelo carinho aí. Sabadão estamos aqui trabalhando, né? Normal. Abraço para o Celso, resposta imparcial, obrigado pelo carinho, Celso. Abraço também para o Mário Rocha, para a Creuza Suone, da Noruega, para o Ricardo Alberto. Um abraço também para Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, falando que buchada e mocotó é uma delícia, eu também adoro. E Albert Duque falando que pernas de vaca ou de boi tem muito colágeno, sim, a gente chama aqui de mocotó, né? Que é o pé da vaca, a pata da vaca, no caso. Abraço para Luciane Sicardi Arnal, de Mauá, São Paulo, acompanho você, seu pai, desde 2021. Maravilha, Luciana, obrigado aí pela fidelidade. Abraço para Ângela Carlos do Nascimento, de Campinas, para o meu amigo Leonel Antônio Januário, de Uambo, Angola, para eu, Franci, e é isso, pessoal. Obrigado aí também para a Ilza por todo o carinho, para a Joaquina, que está sempre aqui com a gente também pelo carinho, para a Eliane Compagnoni, para todo mundo que está sempre acompanhando aqui. Abraço para a Neide também. Pessoal, é isso, hein? Ó, vou encerrar por aqui, mas fique comigo, porque eu separei outros 2 vídeos sobre diabetes para você continuar controlando o seu diabetes, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre chás que ajudam a chupar o açúcar do sangue e nesse aqui, sobre sucos que te ajudam com o mesmo objetivo. Então não se vá, continue aqui comigo, assiste isso aqui e assiste isso aqui que eu te vejo daqui a pouco na próxima live, tá bom? Até logo, te vejo depois dos comerciais. Tchau, tchau. Até mais.